Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge, Ciências da Natureza na área. Hoje nós estamos fazendo aquele resumo deste módulo da aula online que tivemos na última semana. Ok? Vamos falar sobre física térmica, mais especificamente sobre termometria. Ok? O que é que a gente abordou esta semana? Bom, nós falamos sobre temperatura, nós falamos sobre escalas termométricas e falamos também sobre a conversão entre essas escalas termométricas. Bacana? Olha só, nós iniciamos a aula lá fazendo referência, ao Sol. Vocês estão vendo aqui por trás de mim. O Sol é a fonte de energia do nosso sistema. Ok? Esse Sol, nós podemos ver na tabela abaixo, ao lado, perdão, alguns valores de temperatura, referente à superfície do Sol, referente ao seu núcleo. Com referência à temperatura na Terra, uma temperatura natural, na Terra, uma das maiores temperaturas que existem é a dos vulcões, Então, ela está num valor em torno de 1090 graus Celsius. Entretanto, doutores, os seres humanos e cientistas conseguiram uma temperatura muito alta através de colisores de partículas. Então, você pode verificar que é uma temperatura muito alta, é 1 vezes 10 a 18ª graus Celsius. Professor, eu não entendo esse número. Senhores, é o seguinte, basta você pensar que 1000 é 1 seguido de 3 zeros. E o número que está figurando aí para os doutores é 1 seguido de 18 zeros. Então já imaginou, é um valor muito grande. Entretanto, não foi a maior temperatura já observada no planeta. A temperatura maior observada, não no planeta, no universo, senhores, é maior ainda. No universo, a temperatura a maior observada é a temperatura de Planck, que aconteceu logo após, nos segundos após a formação do universo, Big Bang. Então veja que é uma temperatura de 141 10 elevado a 30. Então o número 141 seguido de 30 zeros. Apesar disso, doutores, o que é que eu quero que os senhores guardem aí? Apesar desses números monstruosos que eu estou demonstrando de temperatura e falar que a temperatura de Planck foi a maior que aconteceu no universo, não existe, grava isso, não existe temperatura máxima. Então um corpo teoricamente pode ser aquecido infinitamente. Então não temos um teto superior. Mas como os senhores vão ver, nós teremos um teto, um limite inferior. Bacana? Então vamos lá. Senhores, essa energia térmica proveniente do Sol, ela basicamente nos deu, ela proporcionou a vida no nosso planeta. Basta a gente lembrar do processo de fotossíntese, que é muito importante para a nossa existência. Sem falar em processos também grandiosos como o aquecimento do planeta. Então o Sol ele proporciona, essa energia térmica proveniente do Sol, ela proporciona para a gente o aquecimento do planeta através de um efeito que os senhores conhecem, o efeito estufa. Doutores, não esquecem, como eu lhe falei na nossa aula online, o efeito estufa é um efeito natural, necessário, indispensável para que o planeta se mantenha aquecido. É lógico que a emissão de poluentes ele agrava esse efeito estufa e já se torna prejudicial. Bacana? Então, olha só, essas coisas grandiosas, mas também nós temos referências a algo que é comum no nosso dia a dia, Então, a energia térmica, não só proveniente do Sol, mas a energia térmica em geral, nós podemos aplicar no cozimento dos alimentos, no simples ato de passar roupa, na soldagem de peças. Então, tem algumas aplicações bem do nosso cotidiano. Muito bem. Alguns alunos fazem confusão nos conceitos que são diferentes, meus senhores, de temperatura e calor. É comum você falar, eu estou com calor, está uma alta temperatura, e às vezes a gente toma como sinônimo. Entretanto, fisicamente, que eu quero que você guarde, que temperatura e calor são coisas distintas.
O que é a temperatura? O que a gente vai abordar mais hoje? A temperatura, ela reflete o grau de agitação das moléculas do corpo. Então, doutores, todo corpo que existe, né, ele tem uma vibração. Enquanto a gente aumenta a temperatura, essa vibração aumenta. Quando a gente reduz a temperatura, essa vibração do corpo reduz. Bacana? Quando a gente fala em calor, não é um número de agitação das moléculas do corpo. O calor, na verdade, é a energia térmica de um corpo sendo transferida para o outro. Bacana? Então, olha só. Temperatura, número que mede o grau de agitação das moléculas no corpo. Calor é a energia térmica sendo transmitida em trânsito de um corpo para o outro. Bacana? Por isso que elas são conceitos físicos diferentes. Valeu? Então vamos lá. Olha só. Os instrumentos que nós utilizamos para a determinação da temperatura, apesar do sentido humano, né, o tato, no caso, é o mais adequado para a gente julgar se um corpo está quente, se um corpo está frio, mas a gente pode nos enganar. E a ciência ela precisa de algo mais exato, mais preciso. Portanto, foram criados termômetros. E eles são, esses instrumentos, eles existem de diversas qualidades, né, de diversos princípios através do qual se consegue determinar a temperatura de um corpo. Então, existem termômetros ópticos, existe termômetro a infravermelho, existe termômetro a gás, lâmina bimetálica. Então são diversos e para diversos usos. Uso doméstico, uso industrial, uso veterinário. Então os senhores podem conferir aí algumas figuras de alguns tipos de termômetro, principalmente o termômetro a infravermelho que se popularizou, nessa época de pandemia, né, doutores? É comum a gente ir na loja e o vendedor lá, o funcionário já vem apontando para a nossa fronte, né, para a nossa testa, para verificar a temperatura e assim permitir que nós adentremos o estabelecimento. Bacana, senhores? Bom, um ponto também chave da nossa aula que nós tivemos foram as escalas termométricas. Nós comentamos que essas escalas são inúmeras, né, um determinado período da história, todo cientista, quando estava realizando essa experiência, tem o costume de criar suas escalas para poder fazer as suas experiências, as suas medições. Entretanto, nós falamos que se sobressaíram as escalas termométricas número de 3, né, são as mais conhecidas. A escala Celsius, como os senhores podem ver a gravura do Celsius aí, né, como foi que ele determinou essa temperatura? Celsius determinou essa temperatura através de uma experiência, né, colocando um tubo com uma substância termométrica, mergulhando inicialmente num recipiente com gelo em fusão, gelo, ou seja, gelo derretendo, né? E aí ele foi lá e marcou o pontinho e disse que aquilo era 0 grau. É lógico que ele esperou que a substância entrasse em equilíbrio térmico, ok? E posteriormente a isso ele mergulhou este tubo com a substância termométrica. Na época existiam várias substâncias termométricas, como existem até hoje, mas assim, eu digo na descoberta, né, das substâncias, entre eles o álcool, utilizou-se o vinho e principalmente o mercúrio. Okay? Então depois ele pegou esse tubo com essa substância termométrica e mergulhou dentro do recipiente com água fervendo. Ele esperou o equilíbrio térmico, né, aquela substância termométrica ela dilata, né? Quando aumenta a temperatura, dilatou, parou, estabilizou e marcou lá 100 graus Celsius, dividindo esse intervalo em 100 partes, como os senhores podem ver na figura. Okay? Então a gente tem um ponto de gelo, alguns autores chamam de ponto de fusão, o valor de 0 grau, e para o ponto de ebulição, ponto de vapor, 100 graus Celsius. Não esquece, senhores, que que você aprendeu desde o ensino fundamental, né? Professor, eu sei que a água ela ferve a 100 graus Celsius. Senhores, entretanto, o que eu gostaria de reforçar para os senhores é que essa temperatura de ebulição a 100 graus Celsius, ela se refere a uma pressão de uma atmosfera, ou seja, a nível do mar. Professor, você não está querendo me dizer, então,
a água ela pode ferver numa temperatura diferente de 100 graus Celsius? Sim, doutores, é isso. Bom, é por isso que essa escala Celsius, a escala Fahrenheit também, elas são escalas relativas. Elas dependem desses pontos de gelo ou de ebulição da água, mas eles variam dependendo da pressão. Okay? Então, para eu estabelecer as escalas, elas são relativas a esses valores, né? E são verdadeiros quando a pressão é uma atmosfera. Para os senhores terem uma ideia, quanto maior a altitude, né, como nós comentamos na aula, esse ponto de ebulição ele vai diminuindo. Ou seja, no ponto, né, no pico do Everest, que é a maior altitude, né, da superfície terrestre, lá nessa altitude a água ela vai ferver em torno de 72 graus Celsius. Bacana? Então vamos lá, senhores. A nossa segunda escala abordada ela foi a escala Fahrenheit. Lembra? A escala Fahrenheit ela é mais utilizada nos países de língua inglesa, né? E ele também adotou um procedimento semelhante a Celsius. Só que foi Fahrenheit que utilizou pela primeira vez o mercúrio como substância termométrica. E aí vocês, senhores, podem ver que ele marcou um ponto para o gelo, para a fusão do gelo, 32 graus Fahrenheit. E para a ebulição ele marcou 212. Bom, doutores, na verdade tem todo um histórico nessa construção dessa escala de Fahrenheit. Mas uma das questões que nós podemos justificar por que ele tomou um valor para o ponto de gelo, um valor acima de zero, foi o seguinte, é que em algumas regiões, principalmente onde ele residia, né, as temperaturas elas ficam abaixo de zero na escala Celsius. E isso gerava um incômodo muito grande, até para a própria população, para a compreensão. Então, a partir do momento que ele utilizou esse ponto 32, as temperaturas, né, extremas que nós temos no nosso planeta, elas ainda permaneceram valores positivos e aí se retirou esse incômodo da utilização de números negativos para representar temperaturas baixas. Bacana? Então, senhores, o ponto de gelo é 32, o ponto de vapor é 212. Dividimos esse intervalo em 180 partes. É só fazer a conta. 212 menos 32 dá os 180. Vamos lá, senhores. Para a última escala, que é a escala Kelvin, lembra que eu coloquei uma figura de uma animação bastante famosa, né? Que é o Cavaleiro dos Zodíacos. E eu lhes falo porque eu coloquei essa imagem aqui, doutor, para ficar gravado. Eu tenho certeza que agora você não vai esquecer da escala Kelvin. Por que, professor? Doutores, porque neste anime existiam personagens, né, que era o Yoga de Cisne e Camus de Aquário. E eles tinham um poder na sua batalha. Eles utilizavam esse poder para congelar o seu adversário. E eles congelavam esse adversário no zero absoluto, doutores. Ou seja, o cara não conseguia mexer nada. Beleza? É essa a ideia da escala Kelvin. Tranquilo, senhores? A escala Kelvin, ela tem o menor ponto, né, da temperatura, que é o zero Kelvin, que se chama zero absoluto. Qual é esse valor, professor? Esse valor, senhores, menos 273,15 graus Celsius. Beleza? Lembra que eu falei que não existe temperatura máxima, mas existe esse limite inferior aqui. Senhores, essa escala Kelvin, a teoria dela é embasada justamente no que acontecia no Cavaleiro do Zodíaco. Quando ele lançava o poder, o cara não conseguia movimentar nada. Então, qual foi a ideia de Kelvin? Ele dizia assim: todos os corpos estão em constante vibração, mas quando eu vou reduzindo essa temperatura, essa vibração ela vai cessando. E quando ela alcançar esse menor valor no qual, teoricamente, as moléculas parariam de vibrar, esse é o zero absoluto. É claro que ele demonstrou isso através de equações utilizando o termômetro de gás a volume constante. Bacana.
Quando ele fez o cálculo, ele alcançou esse valor que eu menos 273. Na verdade, essa precisão do vírgula 15 ela já é mais recente. Em geral, senhores, a gente utiliza esse valor de menos 273 graus Celsius, tá? A gente sempre despreza, a não ser que no texto venha dizendo para você considerar esse valorzinho aí de vírgula 15, tá bom? Então, senhores, enquanto a escala Celsius e Fahrenheit elas são ditas relativas, a escala Kelvin ela é absoluta, justamente porque ela não depende dos fatores de congelamento e vaporização da água, que são variáveis e dependem da pressão. Ela diz o seguinte: parou de vibrar, esse é o zero da minha escala, ok? Isso não depende de pressão. Bom, então olha só, a variação na escala Kelvin ela tem uma correspondência na escala Celsius. Então, variou 1 grau Celsius, varia 1 Kelvin. Ana, o 0 Kelvin, como eu lhes falei, em geral ele é adotado com esse valor aí que está aparecendo aí no vídeo para os senhores aí na tela, né? Desprezando-se aquele vírgula 15 lá, dando apenas menos 273 graus Celsius. Bacana. Senhores, houve uma notícia em 2013 de que os alemães teriam conseguido quebrar esse limite aí do zero absoluto, porque através da criação de um gás quântico, eles conseguiram romper essa barreira aí. Entretanto, senhores, até hoje, os senhores vão observar nas questões o 0 grau, zero Kelvin. Bom que eu falei nisso, senhores. Das escalas, você observa aí que não tem a bolinha K, porque a gente não fala graus Kelvin, a gente fala só Kelvin. É 1 Kelvin, 2 Kelvin, 3 Kelvin. Agora, quando é Celsius, não, aí tem a bolinha lá, então você vai falar 1 grau Celsius, 1 grau Fahrenheit. Mas Kelvin a gente não fala grau, a gente só fala 1 Kelvin, sem o grau. Bacana? Só para a gente concluir essa parte aqui, eu só menciono aqui uma escala chamada Rankine. Eu só estou mencionando ela porque ela é a outra escala absoluta que existe. Qual é a diferença dela, professor, para do Kelvin? Na verdade, a ideia é a mesma. Parou de vibrar é o 0 grau. Okay? Mas só que a variação dela, enquanto que na Kelvin tem uma correspondência com o Celsius, varia 1 Kelvin, varia 1 grau Celsius, aqui na Rankine ela tem uma correspondência com a escala Fahrenheit. Então, cada grau de variação da Rankine corresponde a um grau na escala Fahrenheit. Bacana? Então, vamos lá, senhores. Outro ponto, né, bastante discutido na aula aqui, que requer atenção, é a questão da conversão entre essas escalas. Em geral, ele vai pedir para você converter valores de uma escala na outra, Celsius em Fahrenheit, Fahrenheit em Celsius, em Kelvin e vice-versa. Bacana. Então, como é que a gente faz isso? Como foi feito as equações que eu vou lhe apresentar? Bom, a equação ela foi determinada através da correspondência, né? Ele fez aqui a correspondência, né? 0 graus Celsius corresponde a 232 Fahrenheit e a 273 Kelvin. Então ele pegou o ponto de gelo e o ponto de vapor, e aí o que ele fez? Ele determinou, né, a equação de conversão entre valores da escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Mas, professor, quando é que eu vou utilizar, né, a equação que está aparecendo aí no vídeo? Quando é que eu vou utilizar? Pô, professor, essa equação é grande aí. Todos, é o seguinte, ela é utilizada quando ele quer transformar valores específicos de temperatura. Por exemplo, eu quero que você converta, ou ele pode nem falar diretamente que ele quer que você converta, mas
Se haver necessidade de você converter uma temperatura específica, por exemplo, 50 graus Celsius em Fahrenheit, 50 graus Celsius em Kelvin. E aí, doutor, você vai ter que aplicar essa equação. Professor, mas ela é grande. É ruim para eu memorizar, doutores. Por isso que está escrito aí no slide. O que você tem que fazer? Você tem que fazer resolver exercício. Só resolvendo que você fixa a equação. Lembrando lá como o professor Sérgio, ele aplicou a equação na nossa aula, então ele reforçou lá que a gente nunca utiliza essas três partes que tem na equação aqui, olha, são 3 partes. Aqui tem Celsius, aqui tem Fahrenheit e aqui tem Kelvin. Ok? A gente nunca utiliza as 3, é somente 2. Como é que eu sei? Bom, se ele falar em Celsius e Fahrenheit, você vai pegar essas 2 partes. Se ele falar em Kelvin e Celsius, você vai pegar essas 2 partes. Resolva o exercício. Nós vamos ainda resolver algumas aqui no canal. Bacana? Então, olha, senhores, como foi que ele determinou? Professor, eu queria saber como foi que ele determinou. Eu vou lhe fazer rapidamente como foi o processo para determinação dessa equação. Então, observe a figura embaixo. Essa figura, nós colocamos aqui a linha Celsius, Fahrenheit e Kelvin, né, com os pontos de gelo e pontos de vapor. Nós marcamos uma temperatura intermediária aí, né, em cada escala, temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit, temperatura em Kelvin. Bacana. Agora, o que foi feito? O que é que a gente faz? A gente pega um intervalo pequeno, de Celsius até 0 graus Celsius. TC, que é a temperatura desconhecida, né, que eu quero determinar, até embaixo. Aí fica uma chavezinha, um intervalozinho. Depois você observa que você tem um valor maior lá em cima, né, que é o 100 graus. E leva, né, até embaixo, que é no 0. E agora, senhores, eu vou escrever isso. Vou pegar um intervalo pequeno, olha. TC, valor de cima menos o de baixo, menos 0. Olha, TC aqui, ó, e menos 0, tranquilo. Dividido pelo intervalo grande. Qual é o intervalo grande? 100, e de baixo é 0, menos 0. Eu vou fazendo isso em cada uma dessas linhas aqui, olha. TF menos 32, 212 menos 32. E faço novamente para outra linha Kelvin. Olha lá. PK menos 273. E a outra, um intervalo maiorzão, né? 373 menos 273. Bacana? Senhores, agora é só matemática. Embaixo dá para resolver, né? Primeiro em cima, TC menos 0 vai dar TC, né? Ó, e lá embaixo 100 menos 0 dá 100. Aqui em cima não tem o que eu fazer, TF menos 32 eu repito, mas lá embaixo dá 180. Em cima não posso fazer nada, que não dá para eu subtrair 273 de TK, mas embaixo dá para resolver, dá 100. Daí, doutores, nós vamos começar a simplificar esses valores. Olha, lá embaixo nós temos 100, 180 e 100 de novo. Dá para cortar um 0 de cada. Beleza? Ó, corta um 0, corta um 0, corta um 0. Mas, doutores, eu observo que 10, 18 e 10 de novo são números pares. E aí dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2, né, meus amigos? E aí a gente divide. 10 por 2 dá 5. 18 por 2 dá 9. 10 por 2 dá 5 novamente. E aí nós obtemos a equação que nós já mencionamos. Bem, olha só. Uma outra... quando você for fazer o cálculo da geometria, você vai ver que você vai ter 3 possibilidades. A primeira eu já apresentei para os senhores. A segunda eu estou apresentando agora. É que ela se refere à variação de temperatura. Então, quando ele falar as palavras-chave, olha, houve uma variação, né? A temperatura variou D. Quando ele der ideia de intervalo, doutor, de diferença entre uma temperatura máxima e uma temperatura mínima, entre uma temperatura inicial e uma temperatura final, né? Ou seja, olha, variação é uma temperatura, como os senhores estão vendo, aquela variação de temperatura. É uma temperatura final menos inicial, uma temperatura máxima menos uma mínima. E não esquece que esse delta em física em geral é uma diferença. Beleza? E aí nós vamos ter uma equação muito parecida com a anterior.
E ela foi obtida também de forma semelhante. Só que em vez de eu pegar uma temperatura específica, eu peguei um intervalo. Ok? Então, olha assim, vou tomar intervalos de cada uma das temperaturas. E aí vou ter um intervalo pequeno, vou ter um intervalo grande. Aí eu vou escrever intervalo pequeno, que é o total, é o ΔC. Os senhores podem ver, professor, não era ΔTC. Doutores, eu já estou lhe dando a dica para você diminuir a escrita. Então, você gastaria mais tempo para escrever ΔTC. Aí eu já escrevo ΔC, que você já sabe que é a variação da temperatura em Celsius. Bacana? É só para economizar na escrita, mas a ideia é a mesma. Aqui, doutores, olha, vamos fazer de novo igual, aí pega o intervalo Fahrenheit, dividido, né, do intervalo pequeno pelo intervalo grande. Vocês estão observando um cálculo bem parecido com o anterior. Okay? Então, a parte do cálculo de baixo nós já fizemos. Lá embaixo dá 100, 180 e 100 novamente. Aí a gente começa a simplificação novamente. E aí pronto. Chegou a segunda equação. Tranquilos? Beleza? Se você teve alguma dificuldade, pause o vídeo. Faça com todo amor e carinho. Beleza? Olha só. A gente tem aqui finalmente a equação que foi fornecida anteriormente. Bom, senhores, acontece algumas vezes que vocês vão ver nas questões que o cara vem me falar de uma escala que eu nunca ouvi. Ou então ele fala, fulano inventou uma escala. O professor Sérgio inventou a escala Sérgio. Cara, e ele vai te pedir para você transformar graus Celsius na escala Sérgio, cara. Na escala Wesley, que seja, né? Como é que eu faço, professor, já que as minhas equações elas só permitem eu converter entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Senhores, não tema, tranquilidade. A ideia foi dada quando a gente demonstrou as equações anteriores, tá bom? Então, em situações em que não caiba aquelas duas equações anteriores, ou seja, quando é que vai ser a situação? Quando ele me apresenta escalas do além lá, diferente, que às vezes é gráfico, ele apresenta gráfico, fala da escala X, escala Y, ou então ele fala que uma temperatura corresponde a uma altura na escala, na altura da coluna de Mercúrio. Ele relaciona duas grandezas de forma que eu não tenho como utilizar aquelas duas equações anteriores. Aí você vai apelar para o que eu chamo de esquema. Tá, doutores? Na verdade é um procedimento matemático chamado de interpolação linear. Mas carinhosamente a gente vai chamar de esquema aqui, tá bom? Senhores, como é que é o esquema? Ele vai fazer muito parecido com o que a gente fez na demonstração das duas equações anteriores. A gente vai tomar uma grandeza e outra grandeza, que eu chamei de grandeza T e grandeza A. E aí você vai marcar o mínimo dela, no caso lá era o ponto de gelo e o ponto de fusão, perdão, de evaporação, ponto de ebulição. E aí você toma esses dois pontos, que normalmente ele vai te dar dois pontos de referência, e aí você vai interpolar um valor entre esses dois valores dados. Tá bom? Como é que eu faço? Você vai pegar o intervalinho, olha como eu já estou apresentando mais ou menos como vai ficar a equação. Você vai pegar o intervalinho e dividir pelo intervalo grande. Ó, intervalo pequeno em cima, intervalo grande embaixo. Vai para outra linha, pega o intervalo pequeno, coloca em cima e coloca o intervalo grande embaixo. Bacana? Como é que eu vou fixar isso, professor? Eu já falei, doutor. É isso que a gente vai fazer no próximos vídeos aí. Bacana? Então, resumindo, na parte de cálculo, você vai ter três opções. A conversão de temperatura específica, você vai utilizar a equação maior. Ou então, quando ele fala em variação, variou D, aquela ideia de intervalo, você vai aplicar a equação da variação. E aí, doutores, em situações em que não caiba nenhuma dessas duas, apelamos para o esquema. Bacana? Beleza, senhores. Muito obrigado, valeu. Até daqui a pouco.